meu carinho a todos que nos acompanham pela Conecta ITV, Rádio Mater Dei FM de Piraju e Barreirinha de Portugal. Eu sou Cláudia de Araújo e inicio o programa Ponto de Conexão. Hoje terei o prazer de conversar novamente com o Padre Gilberto Moreto. Ele, que é sempre motivo de alegria, conversar e falar um pouco com as pessoas que nos acompanham. Padre Gilberto, bem-vindo. Olá, Cláudia. Olá, teleinternautas da Conecta ITV, ouvintes da Rádio Barreirinha, Portugal e também da Rádio Mater Dei FM de Piraju. É uma alegria estar aqui pela quarta vez conversando com você e com aqueles que nos assistem e nos ouvem, Cláudia. Padre Gilberto, sempre falo que o senhor é um mestre nas palavras e também na forma em que escreve. E para mim, os livros são portais para o passado, para o presente e para o futuro. Para iniciarmos nossa conversa, seu quarto livro, Saindo do Forno, Barquinho de Papel, uma forma de homenagear seus pais. E o seu pai, que não mais está conosco, foi um amante dos livros. Então, eu gostaria que o senhor respondesse: qual foi o impacto dos livros na relação entre o senhor e seu pai, e como isso moldou o homem e o escritor que o padre Gilberto se tornou? Meu pai tinha muitos livros, mas a maior parte na área das ciências exatas, matemática, física e química. Haja vista que ele foi professor destas disciplinas. Mas também havia uma coleção que foi muito conhecida, a coleção Vagalume, e ali tínhamos vários livros interessantes. Por exemplo, O Feijão e o Sonho, de Orígenes Lessa, que é, inclusive, um escritor lençoense. E lendo alguns livros daquela coleção Vagalume, eu comecei a me apaixonar pela literatura. Ali era criança ainda quando tive esse primeiro contato. Então, ali foi despertado em mim essa vontade de ler, de conhecer cada vez mais as coisas, e lendo os romances também. A minha mente viajava por aqueles cenários, acompanhava os personagens, e ali também comecei a pensar, quem sabe um dia eu poderei escrever um romance. E já nesse segundo romance que eu escrevo, o primeiro foi Seven, estou podendo realizar um pouco daquilo que eu imaginei enquanto criança. E o relacionamento com meu pai, então, também foi aprofundado por esta relação com os livros, pelo conhecimento. Ele sempre me instigava a estudar mais, a ser um aluno aplicado. Então, isso me ajudou também a desenvolver este lado intelectual e também como pessoa humana. Meu pai, não é porque não está mais aqui, mas ele foi uma grande referência para a minha vida, devido à sua conduta, o seu jeito de ser, a sua educação. Eu pude, então, aprender muitas coisas com ele. E quando ele faleceu, há um ano e meio, eu disse à minha mãe que escreveria um livro contando um pouco a história deles. Um ano depois, estou cumprindo a promessa e publicando aí, apresentando o livro Barquinho de Papel. Certo. Padre, em seus escritos, como que o senhor equilibra a espiritualidade com a experiência humana? Especialmente agora neste livro, ao retratar, né, a vida, a história dos seus pais. O próprio cristianismo, ele surge a partir da fé em Jesus Cristo, na sua dupla natureza, a natureza divina e a natureza humana. Leonardo Boff tem um pensamento muito interessante quando ele diz: de tão humano, Jesus só poderia ser Deus. Então, a fé, esse ponto de referência, a qual tenho, haja vista que sou sacerdote, também, claro, impacta, influencia os meus escritos. Esse olhar para o ser humano como transcendente.
como um ser que vai além da materialidade deste mundo e tem a esperança numa vida plena em Deus. E isso, claro, traz também uma repercussão nos meus escritos, e nesse romance retratei um pouquinho isso. Meus pais, pessoas de fé, sempre participando da igreja, e desde pequeno também ia à igreja com eles, ainda lá em São Carlos, quando minha mãe me levava na missa das 3 horas da tarde, às quartas-feiras, lá na Catedral de São Carlos, e depois em Lençóis Paulista, meus pais sempre atuantes na igreja, e eu, junto deles, também fui despertando para a espiritualidade, que, claro, faz parte do meu ser e também faz parte da minha literatura. A metáfora do barquinho de papel carrega uma leveza, mas também uma fragilidade. O que significa para o senhor, tanto em relação à memória de seu pai, à história vivida por eles, quanto à vida humana em geral? Barquinho de papel, como você disse, uma metáfora que sintetiza um pouco a história dos meus pais. O papel é muito importante, e quem ler o romance verá que, no relacionamento entre eles, durante muitos anos, foi através do papel que aquele amor foi cultivado, até chegar à realização do matrimônio. E o papel, ao mesmo tempo, é frágil na sua materialidade, mas ele tem uma grande força quando ali colocamos nossos sentimentos, emoções, quando colocamos ali também o nosso conhecimento. Então, embora sendo tão frágil materialmente falando, o papel também influencia muito a nossa vida. Basicamente, é através do papel que o conhecimento chega até nós, materializado nos livros, nas apostilas, e claro, hoje também temos aí os livros virtuais, digitais, mas a origem de tudo isso vem do papel, desde a antiguidade, lá quando os escritos se davam nos papiros, que era o papel da época, e depois aí, através da invenção da da prensa de Gutenberg, então ali o papel começou a ser usado para transmitir o conhecimento. Mas ele não apenas transmite conhecimentos, mas também emoções, sentimentos, e através do papel também relações amorosas se dão e se consolidam, principalmente naquele tempo em que os meios de comunicação eram infinitamente inferiores aos que temos hoje, então através das cartas de amor, quantos relacionamentos aí foram se criando mesmo à distância. Ao homenagear seus pais neste livro, Barquinho de Papel, o senhor também resgata memórias e sentimentos. Qual é o valor, na sua opinião, das memórias, especialmente aquelas que nos remetem a pessoas que já partiram, para a construção de nossa identidade, nosso propósito de vida? Rubem Alves, de quem você também é fã, Cláudia, dizia aquela frase: o que a memória amou permanece eterno no nosso coração, mais ou menos assim. Então, o que a memória amou. E o ser humano, ele tem memória. Esse é um dos diferenciais em relação a outros seres. Então, nós temos a ideia de um eu, porque nós relembramos quem somos. Então, é a memória que nos constitui. Imagine se não tivéssemos memória, não saberíamos quem somos, também os compromissos não seriam possíveis de serem firmados. Então, a memória, o que ela ama, permanece eterna. E nós podemos dizer, num sentido aí figurado, que a primeira experiência de ressurreição que nós temos é através da memória dos nossos falecidos. Porque, embora estejam mortos, eles vivem ainda na nossa mente. Então, com meu pai, não poderia ser diferente. Então, ele, através da minha memória, permanece em mim, permanece nos meus sentimentos. Então, é uma experiência aí de ressurreição. Embora esteja morto, ele continua em mim.
Bom, o ato de escrever, ele pode ser visto como uma forma de eternizar ideias e sentimentos, que nós já falamos sobre isso. O que o senhor espera que Barquinho de Papel transmita para as futuras gerações, tanto sobre seus pais, quanto sobre o papel das relações familiares em nossa vida espiritual e emocional? É, a história que se materializa um pouco ali. Então, futuras gerações, especialmente da minha família, poderão ali ter um pouco de contato, como que foi aí o relacionamento dos seus ascendentes, no caso, meu pai e minha mãe, daqui a alguns anos, e também poderão perceber um pouco a mudança de época pela qual nós hoje estamos passando. Então, lá nos anos 60, onde o relacionamento do namoro se deu, como já disse, a comunicação era muito diferente de hoje. Então, aquele relacionamento, principalmente através das cartas, foi alimentado, aquele amor foi sendo gestado. Haja vista que meu pai foi trabalhar e estudar em São Carlos e minha mãe permaneceu em Lençóis Paulista. Então, vamos dizer que 80% do relacionamento amoroso antes do casamento se deu através das cartas. E além desse casal real, nós também temos um casal fictício, Vipsânia e Heráclito, que já vivem aqui nos anos 2017, 18, esses anos onde a tecnologia teve esse grande boom, onde a tecnologia hoje permeia a experiência humana. E aí há o contraste entre esse ser humano inserido num contexto digital da internet, onde a comunicação é tão fácil, tão instantânea, através dos aplicativos, e aquele tempo onde não havia essa possibilidade de comunicação. Então, eu creio também que, futuramente, quem for ler este romance vai perceber essa mudança de época, podemos dizer, pois a internet, ela revolucionou a nossa experiência humana, nos últimos 30 anos aí, 25, com o advento da internet, tudo começou a mudar. Então, antigamente, nós tínhamos que carregar, por exemplo, um radinho para ouvir uma música ou numa vitrola. Depois, tínhamos que carregar uma máquina filmadora para filmar alguma coisa, um gravador de voz, uma câmera fotográfica, enfim. Hoje, tudo isso está num aparelho. O celular é tudo isso ao mesmo tempo. É telefone, é uma câmera, é um gravador, enfim, o celular hoje, na sua pequenez, ele sintetizou todos os anteriores mecanismos de comunicação e de registro dos acontecimentos. Na sua pequenez hoje, ele sintetiza tudo isso e nós podemos levar aí na palma da mão, o que antes seria necessário aí vários e vários instrumentos de comunicação. Então, tudo hoje se, sintetiza, tem a sua síntese no celular. E claro que isso impacta até mesmo a espiritualidade do ser humano. Espiritualidade é essa conexão com o divino, mas também é conexão com o nosso próximo. Não há uma espiritualidade unicamente vertical, eu e Deus. Ela passa também pela horizontalidade, eu e o próximo. E toda relação humana, nós podemos dizer que tem algo que vai além dela mesma. Então, uma transcendência, um ir além do que é simplesmente um relacionamento entre pessoas. Por quê? Esse relacionamento, para nós que temos fé, remete a Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança por amor. E o relacionamento amoroso, então, se torna também uma manifestação do próprio amor de Deus para conosco. Sim, e não podemos esquecer que o seu pai, tudo isso que o senhor acabou de dizer, ele que era um amante da tecnologia também, né? Ele que era muito religioso, uma pessoa muito de uma espiritualidade ímpar, ele deve estar muito orgulhoso do senhor
por esse escrito, sua mãe também, com certeza, muito feliz. E eu peço para que o senhor faça o convite para as pessoas participarem dessa noite, que será emocionante, uma noite de reflexão e gratidão também pela vida e pelos laços familiares. Tenho certeza que será uma oportunidade única para ouvir as suas palavras e mergulhar nas profundezas também das suas palavras, que nós sabemos que são sensacionais. E fique à vontade para falar o que o senhor desejar. E parabéns por mais essa obra, o quarto, Barquinho de Papel, depois de Seven, depois de Meu Cálice Prateado e das Cavernas ao Metaverso. Primeiramente, Cláudia, eu não posso deixar de agradecê-la pelo trabalho de diagramação que você faz, mais uma vez, desse livro, como o fez dos anteriores. Também esse trabalho minucioso aí de fazer as correções necessárias no português, nos escritos. Então, a sua participação é imprescindível também. Eu quero mais uma vez te agradecer. Então, será o lançamento dia 26 agora de setembro, uma quinta-feira, às 19h30, no Centro Cultural Cidade do Livro, em Lençóis Paulista. Lençóis Paulista é tida como a cidade do livro, pois a biblioteca lá tem muito mais livros do que o número de habitantes da cidade. E temos lá o escritor de destaque, Orígenes Lessa. E, além disso, temos uma série de outros escritores. Alguém também que foi muito importante na minha vida para despertar esta busca por me aprofundar nos conhecimentos, pela leitura, foi o meu padrinho de crisma, Horácio Moreto, que eu o escolhi justamente porque sempre conversava com ele sempre também me apresentava livros, e ele também foi escritor. Um dos livros que ele escreveu foi Colorir Poetando, um belíssimo livro, e quando eu fazia aniversário, ele sempre me dava um livro de presente. Então, ele foi fundamental também para que eu me despertasse por esse amor para a literatura e tentasse também escrever outras coisas. E o seu filho, Milton Moreto, também é escritor, também escreve poemas, a exemplo do meu padrinho, e ele também está aí ajudando na organização desse lançamento do meu livro. Então, nós temos na família um pouco também esse DNA pela literatura, pela escrita, e tem outros parentes aí também que já publicaram livros. Então, nossa família tem um pouco esse DNA. Então, fica o convite para quem puder, Centro Cultural Cidade Livre, em Lençóis Paulista, às 19h30, no dia 26 de setembro, quinta-feira. E nas redes sociais ali, estou colocando o convite, e você pode também ver ali o endereço certinho, e se você puder, claro, será uma alegria recebê-la em mais esse livro que eu apresentarei dia 26 de setembro. Certo. Então, muito obrigada, padre. Um forte abraço e até no dia 26 de setembro. Eu que agradeço, Cláudia, a oportunidade de participar uma vez mais neste belíssimo programa, o qual tantas pessoas com tanto conhecimento, também testemunhos de vida, passam por aqui, e é um programa que tem muita repercussão e que eu sempre assisto e vejo aí quantas e quantas pessoas aí apresentando um pouco a sua vida e também seus trabalhos literários, artísticos, nesse programa Ponto de Conexão. Deixo meu abraço e minha bênção para os teleinternautas da Conecta TV, para os ouvintes da Rádio Barreirinha, lá em Portugal, e da Rádio Mater Dei FM de Piraju. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Até lá. Grande abraço. Até a próxima semana com mais um programa Ponto de Conexão. Até lá. Tchau, tchau. Rádio Barreirinha
Nós somos a sua rádio generalista. Queremos tocar o que você mais gosta de ouvir. Queremos tocar o que você mais gosta de ouvir. Ligue-se em www.radiobarreirinha.com Ou siga-nos nas redes sociais. Facebook, Rádio Barreirinha e Instagram, Rádio_Barreirinha 1. E fique sempre ligado a nós. 24/24 horas. Rádio Barreirinha. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro, gabinete alumínio inox. A combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela. 99637 1570 com Lucas. 3351-4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351-4655. Lu Modas. Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp Lu Modas Infantil.